Boa noite, eu e meu grupo iremos apresentar sobre classe de palavras e tipo textual descritivo em textos que falam sobre Minas Gerais. O grupo é formado por mim, Marina Pereira, Ana Clara Marques, Anne Medeiros, Andressa Gomes e Victor Gabriel. Texto descritivo. Um texto descritivo, ele envolve a descrição de algo, objeto, pessoa, animal e lugar e acontecimentos. Existem dois tipos de descrição. A descrição subjetiva, que apresenta a impressão do emissor no texto, e a descrição objetiva, que o texto procura descrever de forma exata e realista as características concretas e físicas de algo, sem atribuir juízo de valor ou impressões subjetivas do emissor. Aqui a gente tem dois exemplos, um exemplo que é uma descrição subjetiva e a outra que é uma descrição objetiva. Pronome. Acompanhe os substantivos de maneira que podem substituí-los. São classificados em pronomes pessoais, caso reto e caso oblíquo, possessivos, demonstrativos, tratamento, indefinidos, relativos e interrogativos. Exemplo. Mariana apresentou um show esse final de semana. Ela é considerada uma das melhores cantoras de música gospel. No exemplo acima, o pronome pessoal ela substitui o substantivo próprio Mariana. Note que com o uso do pronome no período evitou-se a repetição do nome. Variações. Os pronomes podem variar em gênero, feminino e masculino, número, singular e plural, e grau, aumentativo e diminutivo. Variação de gênero: a, o, ele, ela. Variação de número: as, os, eles, elas. Variação de grau: nadinha. Preposição. Conectam dois termos da oração por meio de uma relação de subordinação. Dessa maneira, conforme a circunstância estabelecida, são classificados em preposição: lugar, modo, tempo, distância, causa, instrumento e finalidade. Preposição de lugar: o navio veio de São Paulo. Preposição de modo: os prisioneiros eram colocados em fila. Preposição de tempo: por 2 anos ele viveu aqui. Preposição de distância: a 5 quilômetros daqui passa uma estrada. Preposição de causa: com a seca o gado começou a morrer. Preposição de instrumento: ele cortou a árvore com um machado. Preposição de finalidade: a praça foi enfeitada para a festa. Aqui a gente tem um folheto turístico da cidade de São João del Rei a Tiradentes, e eu vou ler ele. Trem turístico São João del Rei, Tiradentes. A estrada de ferro oeste de Minas, que você percorre neste fascinante passeio turístico, funciona há mais de um século sem interrupções. As Marias Fumaças e os vagões também são os mesmos da época. E aqui a gente tem informação de lugar, horário e tudo mais. O que é? Os folhetos turísticos ou folhetos de viagem fornecem fontes de informação para a parcela da população que pesquisa sobre localidades turísticas e compras de viagens. São textos leves e envolventes, geralmente acompanhados de imagem apelativa. Análise. O folheto em questão fala sobre uma linda e incrível viagem de trem que é realizada de São João del Rei a Tiradentes. Essas Marias Fumaças fazem parte da história de Minas Gerais e é um ótimo passeio para fazer em família e com amigos. O folheto da viagem descreve todo o trajeto realizado pelo trem. Exemplo do texto. Pronomes. Você, neste. Exemplo. A estrada de ferro oeste que você percorre neste fascinante passeio turístico. Preposição da. Praça da estação. Poema descritivo. O maior trem do mundo. O maior trem do mundo, puxado por 5 locomotivas a óleo diesel, engatadas, geminadas, desembestadas. Leva meu tempo, minha infância, minha vida. Triturada em 163 vagões de minério e destruição. O maior trem do mundo, transporta a coisa mínima do mundo, meu coração Itabirã. O que é? Poema é uma obra literária que pertence ao gênero da poesia e cuja apresentação pode surgir de forma de versos, estrofes ou prosa, com a finalidade de manifestar sentimento e emoção. Análise.
O maior trem do mundo é claramente uma analogia à passagem do tempo, misturando-a com a locomotiva Itabira. Sua placa, inclusive, localiza-se logo à frente de um dos trilhos da cidade. Este é um dos poemas de Drummond que mais revela o seu coração itabirano. Em sua leitura, é possível observar a angústia do autor por ver o trem não levar apenas o minério, mas também as suas memórias deixadas na própria terra da cidade. Muitos dizem que, coincidentemente, este poema pode ser relacionado à tragédia de Mariana. Exemplo do texto. Pronomes. Meu. Exemplo. Meu coração itabirano. Preposição. De, em. Triturada em 163 vagões de mistério. Relato de viagem. É a cidade mais charmosa do Brasil, segundo publicação recente em uma revista de turismo. Linda, hospitaleira e sempre em festa, Tiradentes tem seu jeito mineiro de receber. Restaurantes com comidas típicas e também sofisticada com chefes de renome. Feiras e lojas de artesanatos muito variados, que vão de comida e bebidas a móveis e decoração. Cheia de turistas e pessoas bem-humoradas. As ruas de Tiradentes e seu casário secular atraem pela beleza e alegria. Tiradentes é um lugar que, tradicionalmente, ninguém que queira conhecer a vida mineira deixaria de visitar. O que é? O relato de viagem é um gênero textual em que a pessoa conta de forma objetiva e evitando o máximo possível demonstrar suas percepções mais pessoais, aquilo que se observou em uma viagem. Este tipo de texto possui os elementos da narração, com a diferença que o tempo verbal está no passado, já que o que está sendo relatado é algo que já aconteceu. Análise. Podemos perceber que se caracteriza o local e as situações vivenciadas, assim como o objetivo da viagem e o roteiro realizado. O relato caracteriza com detalhes a viagem que foi feita à cidade de Tiradentes, Minas Gerais. Exemplo do texto. Pronome seu. Exemplo. Tiradentes tem seu jeito mineiro de receber. Preposição do. Exemplo. É a cidade mais charmosa do Brasil. Esse foi o trabalho, eu espero que todos tenham gostado.